Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. Esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Roubando Milionário. Bora começar onde 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Galera, tá aprendendo. Você vê, ele tá aprendendo a falar português mais rápido que o Sampaoli. Verdade. Até porque é um pouquinho mais fácil pra ele, mas é que o Sampaoli não faz muita questão, né? Vamos lá, gente, o Abel... Não, é brincadeira, é claro. Ele fala um português, e a gente sempre, desde que ele chegou, ao contrário de outros técnicos portugueses, até Jorge Jesus, Jesualdo, a gente entende muito bem o Abel, e ele vai buscando as expressões do português brasileiro para introduzir nas falas dele. Eu acho muito interessante. Agora, a reclamação dele dos 10 jogos no mês, não sei se é uma reclamação ou se é um lamento, tem 2 motivos. Primeiro, nós vivemos um problema mundial que é a pandemia e o campeonato não pôde começar na data, então ele encavalou o Campeonato Brasileiro. E depois que o time dele é muito competente. Quem mandou ser bom assim? Quem mandou ser bom assim tá jogando as 3 competições. Se fosse ruim, tava fora e não tava fazendo 10 jogos no mês. Isso aí. Ele deu uma enganada na gente, né, Sereto? Porque a gente ainda acreditava que ele fosse colocar um time assim mais misto, né? E ele coloca um time que a gente nunca viu jogar junto em campo e o time dá super conta do recado. Você sabe que ontem ele deu uma enganada mesmo, porque ele treinou na academia de futebol e aí a gente conversou com o pessoal da comissão técnica do Palmeiras e tal, com o passarinho, né? Com os nossos passarinhos lá. E aí, ele treinou o time principal. Só que acontece que ele treinou o time principal... Pra Libertadores. Ele fez esse treinamento ontem. E ele treinou esse time reserva também, ele fez um posicionamento desse time reserva. E aí ele botou o time completamente reserva para jogar contra o Vasco. Acho que fez muito bem, diga-se de passagem, porque ele ganha algumas alternativas, ganha algumas possibilidades para o jogo da Libertadores também, embora ele já saiba quem é que vai jogar, já sabe o time principal, quem ele pode contar. E o Vanderlei Luxemburgo tem toda a razão, hein? O Vasco perdeu a chance de ganhar do Palmeiras ontem. O Vasco poderia pelo menos ter tentado se arriscar mais, se atirar mais ao ataque, porque o empate estava ótimo para o Palmeiras. Né? E estava ruim para o Vasco precisava ganhar. E o Vasco tem uma situação, abriu 4 do Z4. Mas o Bahia vai pagar um jogo amanhã contra o Corinthians, né? Então, mas veja só, eu não acho que o resultado tenha sido ruim para o Vasco não, tá? Pelo menos, você não acha que poderia ter aproveitado a situação? Claro que poderia. Era um momento muito bom para que o Vasco conseguisse 3 pontos em cima do Palmeiras. Outra oportunidade como essa vai demorar, porque a gente sabe que os clubes vivem situações muito diferentes na atualidade. Mas, enfim... O Vasco fez 1 ponto contra o Palmeiras fora de casa. E o Vasco, e ainda que o Bahia tenha um jogo devido, o Vasco pega Fortaleza e Bahia, no meio do contra o Flamengo. Confrontos diretos. Mas pega o Fortaleza e o Bahia. Confrontos diretos. Mas aí tem que ter a competência de vencê-los, né? O Vasco tem que ganhar esses 2 jogos. Se o Vasco ganhar do Bahia e ganhar do Fortaleza, o Vasco está garantido na Série A. E o Benítez, hein... Sereto, que jogador diferenciado, né? Como toca na bola diferente. E que golaço, né, de falta, porque... não, ele é um jogador diferente, ele é o que se chama na Argentina de enganche, né, ele joga nessa posição um pouco atrás do centroavante,
E esse gol me lembrou os melhores momentos de gols de falta do Juninho Pernambucano. Só para pegar um exemplo de um cara que fazia muito gol com a camisa do Vasco. E daí o Juninho Pernambucano era caixa, sempre. Como diria Belão, foi lindo. Foi lindo. Algo que a gente não vê mais no futebol brasileiro, que é gol de falta, né? Sensacional. E a gente vê, mas agora é só o estrangeiro batendo, né? Outro gol de falta que a gente viu há pouco tempo foi do Hurtado, pelo Bragantino. E agora do Benítez. Acho que os estrangeiros estão vindo aqui no Brasil e eles estão treinando falta, os brasileiros não. Só para a gente encerrar o assunto Vasco, falou-se muito da mudança, né? Quando o Gabriel Peck entra em campo no lugar do... Me ajude. Do Thales Magno. Do Thales Magno. O Luxemburgo até falou um pouquinho, né, na coletiva. O Thales não desaprendeu. Vocês acham que está na hora mesmo do Luxemburgo apostar um pouquinho mais no Gabriel? Me parece que o Gabriel está com mais vontade, está com mais desejo de jogar do que o Thales. O Thales talvez não esteja tão empolgado quanto o Vasco tem necessidade. Eu acho que o Thales tem muito talento, tem muita capacidade, pode jogar de diversas maneiras, ser um jogador a desenvolver potencial físico, inclusive, mas eu não sei se ele está empolgado, né, nessa reta final, e o Vasco está precisando de empolgação que o Gabriel Peck coloca no jogo quando entra. Ô, Cereto, voltando pro Palmeiras, Felipe Melo voltou a ser titular, né? Depois de toda a questão da lesão dele, enfim, no tornozelo, aquela fratura. E ele é uma peça de liderança, especialmente, fundamental, um jogador extremamente experiente. Você acredita no Felipe Melo titular na decisão da Libertadores? Não, na Libertadores não, ele vai ficar no banco de reservas até pela liderança dele e tudo mais. Agora, você vê que curioso, só no futebol brasileiro, o Felipe Melo, que teve uma recuperação absolutamente surpreendente, né, porque ele se machucou no dia 8 de novembro, e foi uma contusão grave, foi uma fratura no tornozelo. E ontem ele já jogou como titular no dia 26 de janeiro, né? Quer dizer, algo absolutamente surpreendente em tempo recorde. Mas ele se machucou contra o Vasco no segundo turno do Campeonato Brasileiro e ele voltou a jogar entre os titulares contra o Vasco no primeiro turno, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Surreal. Pela primeira rodada, veja você. Surreal, é verdade. E o Palmeiras mostrando toda a sua força e mostrando pro seu treinador que tem muitas opções, né? Falando aqui do Breno Lopes, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras como profissional. Lofredo. Tem muitas opções. Acho que o Palmeiras, usando o time reserva ontem, é verdade que o adversário era mais frágil, o Palmeiras jogava em casa contra um adversário de zona de rebaixamento. O Santos jogava fora contra um adversário que disputa o título. Então há uma diferença. Agora, o time reserva do Palmeiras se portou melhor do que o time reserva do Santos, mostrando que o Palmeiras tem mais opções, tem um elenco mais preparado, mais qualificado para a final. O Santos pode ser campeão? O Santos pode ser campeão, pode. O Santos vem me surpreendendo o tempo inteiro essa temporada e, assim, eu ficaria surpreso até de um modo positivo, porque é um trabalho muito mais difícil. O trabalho do Palmeiras é excelente, mas é um trabalho mais difícil do Cuca do que o do Abel. O Abel tem muito mais capacidade de elenco para utilizar do que o Cuca tem. O Santos pode até ser campeão, mas que o Palmeiras é favorito, o Palmeiras é favorito. Alguma colocação a mais, Carlos Cereto? Eu acho que não tem favoritismo. Também, para discordar do Lofredo, é algo que eu adoro fazer. É o meu esporte predileto é discordar do Lofredo. Era da Fabiola também, era da Fabiola. Aliás, um beijo pra Fá. Tá de férias, as férias dela, né? Assumi a função de maneira correta, apropriada. Exatamente. Eu acho que não tem favorito. Agora, acho sim que esse time do Palmeiras, alternativo do Palmeiras, ontem foi mais alternativo ainda, né? Foi o reserva do reserva. O que chama a atenção é que mesmo mudando os jogadores, o time não perde o modelo de jogo, o jeito de jogar. Por exemplo, explorando a velocidade do Breno Lopes, como faz, por exemplo, explorando a velocidade do Rony, quando é o time principal jogando. Então, mostra o trabalho muito bem feito do Abel Ferreira. Perfeito. Vamos dar uma olhada, então, na classificação do Campeonato Brasileiro, depois dos jogos atrasados de ontem. Na tela para vocês, então, o Internacional líder com 62 pontos. O São Paulo tem 58, o Atlético Mineiro 57. Esses três primeiros, todos com 32 jogos. O Flamengo é o quarto com 55, paga um jogo amanhã contra o Grêmio. Também vai a 32 jogos, só que amanhã. Aí o Palmeiras tem 52, o Grêmio 51, né? Que vai jogar amanhã contra o Flamengo.
fecham então o G6. Fluminense e Ceará fechando o G8. Corinthians e Santos fecham a página. Segunda página, Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense. E aí, dali para baixo, acho que tá todo mundo no risco ainda, né? Vasco tem 36, com um empatezinho foi a 36. Sport 35, Fortaleza 35, primeiro fora do Z4. Que tem Bahia, Goiás, Coritiba e Botafogo. Análises finais aí da nossa tabela pra gente seguir falando de Libertadores, meus amigos. Vai, Lofredo. Bom, tem o jogo do Flamengo e Grêmio para decidir se o Flamengo continua na briga pelo título ou não, né? Se o Flamengo vai ficar ali na briga pelo G4. Eu acho que o Atlético, São Paulo e Inter ainda disputam o título. O Atlético e Flamengo são candidatos que correm por fora. Acho que o Atlético tem uma chance se fizer 13 pontos nos próximos 5 jogos, ou seja, 4 vitórias e um empate. Pode chegar na última rodada com chance de título ainda. E lá embaixo, o Bahia tem o jogo contra o Corinthians. Se vencer, sai da zona de rebaixamento e essa disputa vai até o Vasco, né? O primeiro fora, o líder entre os times que estão disputando para não cair. Cereto. Bom, o asterisco acaba amanhã, né, no jogo pelo menos na parte de cima, no jogo do Flamengo contra o Grêmio, e aí a gente vai saber direito se o Flamengo vai, de fato, continuar na briga pelo título ou não. Acho que a vantagem do Internacional é mais do que confortável. 4 pontos, depois de 8 vitórias seguidas, a 8ª em cima do Grêmio, é uma vantagem muito importante. O Atlético Mineiro está muito na briga, mas está a 5 pontos do Internacional e não tem confronto direto. Exato. O São Paulo, eu acho que já desmanchou. Eu acho que o São Paulo já era. Pelo menos na minha opinião. Então, vai ficar entre Internacional, o Atlético Mineiro e o Flamengo, dependendo do que fizer amanhã. Estou até procurando aqui Atlético Goianiense e São Paulo no domingo, né? O próximo adversário do São Paulo. São Paulo com 58 pontos, tem um adversário em tese mais fraco. Se vencer, vai a 61. Assim, só para o torcedor são paulino dar uma tranquilizada, as chances são reais do São Paulo conquistar o título, né? Claro. A questão toda aí é desempenho, é o que a gente tem visto do São Paulo em campo. São Paulo tem que mudar o seu desempenho na reta final do campeonato. Se conseguir isso, a pontuação que tem lhe permite brigar até a última rodada. Esse ano a gente vai ter um campeonato, provavelmente teremos um campeonato decidido na última rodada. E a gente gosta muito, né? Emoção até o fim, como diriam aí. Olha, os finalistas da Libertadores têm algo importante em comum, além do desejo pelo título. O Santos e o Palmeiras chegaram à decisão com uma participação muito expressiva de jogadores das categorias de base. Nem faz muito tempo, eles ficavam até nervosos para dar entrevista. Agora já tá dando a suadeira já, né? E agora, estão numa final de Libertadores. Todo ano o Santos lança um garoto novo. E esse garoto novo tem que estar preparado para subir e dar conta do recado. E deram. Os moleques estão com tudo. Tanto que tem gente querendo se passar por eles. Eu tenho 26 anos, né? Sou dos mais experientes. Ainda sou jovem. Mas, mano, os moleques têm personalidade demais. Não sentem peso assim da decisão, sabe? Eu sempre costumo falar que essa molecada vale ouro, a gente tem que tirar o chapéu, né? Porque eles vêm fazendo nessa temporada, eles vêm nos ajudando muito, eles vêm decidindo jogos. No Palmeiras, 16 atletas formados na base entraram em campo nesta temporada. A grande maioria já está integrada ao elenco principal, que tem 27 jogadores. No jogo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, 5 titulares eram garotos, algo que não acontecia desde 2015. E, em mais de uma oportunidade, todos os 11 atletas do banco passaram pela base do clube. Há aqui uma mescla muito bem feita de jovens com jogadores experientes, mas é verdade, é uma visão que o clube tem para o futuro, não agora que eu cheguei, é uma visão que o clube já tem antes. O Palmeiras utilizou muitos dos jogadores da base que viraram protagonistas na caminhada, né? Mas acho que o ponto importante a se ressaltar é que eles não necessariamente precisavam ser protagonistas, porque o Palmeiras, como o segundo time mais rico do Brasil, tinha já grandes nomes no seu elenco, que muitas vezes não respondiam. E aí os atletas da base, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, Gabriel Veron, o Wesley, que se machucou, foram ganhando oportunidades e se destacaram, e aí viraram protagonistas. Mas aí, a cobrança, se viesse, seria em cima dos grandes nomes que não respondiam.
No Santos, dos 34 jogadores do elenco, 20 são da base. E no time titular, Cuca costuma escalar uma média de 4 garotos por jogo. Dos 78 gols da equipe na temporada, 18 foram marcados pelos meninos da Vila. Dá quase um quarto do total. Que bacana, né? Se hoje tem isso, imagina eles juntos daqui 2 anos o que eles vão significar. Em termos técnicos, em termos financeiros, e é a saída que a gente tem. Por conta desses problemas extra-campo que impediram o Santos de contratar, foi necessário que esses jogadores da base entrassem em campo para resolver, né? E isso eu acho que não é o ideal, porque quando o jogador da base é cobrado para resolver, muitas vezes ele acaba sentindo uma pressão extra, né? E acaba talvez não conseguindo dar uma resposta imediata. Um dos principais destaques, né, do time nessa caminhada da Libertadores é o Caio Jorge, veio da base. Outro é o goleiro John. O João Paulo também é da base, goleiro. E a gente tem vários atletas respondendo muito bem em campo. Uma final de campeonato já é legal por si só. Ainda mais quando é de Libertadores, com um clássico entre times brasileiros. Independentemente de quem levar o título, já dá para dizer que essa é uma vitória do nosso futebol de base. A gente precisa valorizar mais esse processo de formação do jogador, né? Acho que por muito tempo a gente talvez tenha focado muito em resultados, esquecido de formar e moldar nossos talentos, que muitas vezes partem para jogar fora antes de a gente poder vê-los brilhar em campo no Brasil. Que bom que Santos e Palmeiras estão nos dando a oportunidade de ver esses jogadores tão jovens protagonizando uma final de Libertadores em casa. O Santos por pura, extrema necessidade, né? Porque não podia contratar. O Palmeiras com o dedinho do Luxemburgo, né? Que quando estava lá ainda lançou vários jogadores. E a gente vem, né? Começando por você, Lofredo, nós aqui há mais tempo. Aliás, estou com saudade de você aqui na bancada comigo. Falando muito de como a gente vem percebendo a forma como os clubes estão fazendo isso, que a Renata falou, moldando esses jogadores, não formando apenas jogadores de futebol, mas atletas de uma forma mais completa, inclusive com personalidade, mais preparados, né, você vê que eles chegam e assumem a responsabilidade que lhes é colocada. Lofredo? Bom, primeiro que, no caso do Santos, claro que é por necessidade, mas também é por história, por tradição, por filosofia. É um time que, tradicional, desde sempre, forma seus jogadores na base e coloca para jogar, desde sempre. Você pode pegar ali o maior time da história do Santos, um monte de jogadores formados na base do Santos, né? Depois, no final dos anos 70, os meninos da Vila. Aí, um pouco mais à frente, o time que foi campeão brasileiro, com o Diego, com o Robinho, e depois Neymar, né? Então, vários times formados pelo Santos na base. Então, claro, tem a necessidade, mas tem a filosofia. O Palmeiras era o contrário. O Palmeiras, por muito tempo, resolveu comprar jogadores. Aproveitando que tinha uma injeção financeira muito boa, acabava indo no mercado e comprando vários jogadores para a mesma posição até. Formou bons times, conseguiu títulos, até com contribuição da base. Gabriel Jesus, por exemplo, uma contribuição da base do Palmeiras, fundamental para a conquista de título brasileiro. Mas procurava mais contratar. Esse ano foi falado e foi dada essa missão ao Vanderlei Luxemburgo. Vamos ter que utilizar jogadores da base. E o Vanderlei Luxemburgo lançou, eles assumiram a responsabilidade também, apesar de terem jogadores ali para dar sustentação. Patrick de Paula, por exemplo, bateu o pênalti da final, o último pênalti decisivo, que poderia deixar o Palmeiras aí numa derrota contra o Corinthians, que mudaria o rumo do Palmeiras na temporada, tá bom? Se o Palmeiras perde aquele campeonato para o Corinthians é tetracampeão paulista em cima do Palmeiras, no estádio do Palmeiras, muda o rumo da temporada. Mas o Patrick de Paula bateu o pênalti, Gabriel Menino com muita personalidade, os dois pegavam as faltas para bater no meio de jogadores experientes. Né? Chegou à seleção numa posição que nem é a dele, né? Como lateral direito. Então, assim, foi um trabalho sensacional de desenvolvimento de atletas que o Palmeiras fez nessa temporada. Cereto. Aproveitou-se também o Palmeiras de uma geração muito boa e uma geração vitoriosa que ganhou tudo nas categorias de base. Que é essa geração do Gabriel Menino, do Gabriel Veron, do Gabriel Silva, que jogou ontem, do Patrick de Paula, do Danilo, do Wesley. O Palmeiras tem 8 jogadores das categorias de base disputando a Libertadores. Quase 30%.
Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.